1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Todos encontraram? Amém? Amém. 1 Coríntios 14, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não discernes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida. Pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Para os nossos corações, segundo o Teu propósito, segundo o Teu Santo Espírito pode impregnar, colocar e gravar em nossas mentes e nossos corações a mensagem que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então, voltamos agora ao capítulo 14. Eu gosto sempre de lembrar, né? 1 Coríntios, desde o capítulo 12, Paulo está falando sobre os dons espirituais. Eu falo isso porque até muito pouco tempo, até mesmo os comentaristas, eles tomavam aqui o capítulo 14 como um retorno ao assunto dos dons. Mas hoje, já através da teologia bíblica e do panorama bíblico, nós entendemos que quando Paulo fala a respeito do amor, ele está falando de dons espirituais também. Não é sem motivo que ele começa o versículo número 1 aqui dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. É o caminho excelente que ele falou que mostraria já no final do capítulo 12. O caminho excelente para os dons. É o caminho que o amor ele é o que para todas essas coisas. E em divisões assim mais simplificadas aqui, Paulo divide o texto em pelo menos 3 partes maiores. A primeira vai ir até o versículo 5, onde ele vai especificar o assunto aí, vai centralizar isso. Por quê? Porque Paulo aqui no capítulo 14, logo após o versículo 12, do 13 em diante, ele vem trazendo a aplicação dos dons no culto na igreja. Então ele vai ser bem mais prático. Quando vocês se reúnem, façam desse jeito. Que é a parte mais prática que a gente precisa observar quando a gente fala de dons espirituais hoje. Que ele vai falar sobre os dons no culto, na atuação no culto da igreja. Aqui ele vem trazendo à tona o assunto dos dons mais uma vez, especialmente ele sempre cita o dom de línguas. Por que o dom de línguas ele é tão citado? Parece que Paulo já sabia que isso ia dar muita confusão. Que hoje dá confusão esse negócio do dom de línguas. As pessoas ficam lá, mas parece que o pessoal faz uma confusão danada, mas não observa os escritos. Especialmente Paulo aqui em 1 Coríntios.
Paulo ele bate muito. Por quê? Quando nós lemos aqui, pegando todas as citações de Paulo sobre o dom de línguas, aqui dentro de Corinto, contextualizando todas elas, nós vamos perceber que o dom de línguas é um motivo de grande discussão na igreja de Corinto. Então, quando você vai vendo o que ele vai relatando, então o dom de línguas ele causava uma divisão, porque aqueles que tinham o dom de línguas, eles achavam que eram mais especiais do que os outros. E aí eu pergunto, e hoje como é que é? Muitas vezes está na mesma situação. O pessoal acha que quem tem o dom de línguas é mais especial que os outros. Outra coisa é que eles excluíam. Eu já tive a ocasião de ver na rua pessoas de igrejas pentecostais que vinham andando assim, eles falavam entre eles, de repente eles ficavam embolando a língua lá, como se assim fosse dizer que ele era mais espiritual do que os outros. A ponto de que quando ele encontrava alguém que estava fazendo alguma coisa que ele não considerava espiritual, ele sequer cumprimentava na rua. Então a confusão que Paulo enfrentava em Corinto está presente nos discípulos. Mas Paulo é muito enfático aqui. Quando ele faz as listas de forma assim, suave, vamos dizer assim, sem bater de frente, sem ser muito enfático, ele vai colocar nas listas, vai em primeiro lugar, segundo, e aí ele coloca propositalmente o dom de línguas no último lugar. Mas como se entendesse que isso não seria suficiente, talvez os coríntios pegassem coisa assim, sabe? Tem aquele, qual a palavra que se usa hoje? Antigamente a gente dizia assim, não tem aquele tino, não tem aquele negócio pegado lá, a citação. Hoje as pessoas não têm entendido mais sarcasmo, ou coisas como essa. Então ele vem e fala de forma clara, Ele diz, procurar com zelo os dons espirituais. Ele sempre falou, ele diz, não proibais línguas. Mas o versículo primeiro ele já diz, mas principalmente que profetizeis. E aí ele segue o versículo 12, quem fala em outra língua, fala homens, não fala homens, senão a Deus. Quer dizer, ele está falando em outras línguas, as pessoas não vão entender, mas Deus entende. Então Deus entende, tá bom. Visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios, quer dizer, fala coisas que não são compreensíveis. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele já tinha acabado de falar do amor, Qualquer coisa que eu faça, se não tiver amor, nada aproveita. E aí ele vem falar, olha, se você falar em línguas e não tiver interpretação, as pessoas não entendem. Então onde é que está o amor? Você se edifica, ele está dizendo. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então onde é que está o amor? É edificar a si mesmo ou edificar os outros. E aí Paulo vai fazer muito bem essa linha, essa delimitação. Já fazendo um contraponto. Antes ele fazia uma lista muito grande de dons, agora ele usa somente 2, mas expõe um em detrimento do outro. Mas, se a gente observar bem o escrito Paulo, ele não está dizendo que a língua, o dom de línguas é errado. Ele faz questão de dizer, não vamos proibir que falem línguas. Mas vocês precisam entender que esse não é o principal dos dons. O principal dos dons é aquele que edifica a igreja. Aqui ele já está dando a base para quando ele for falar do culto. O que entra no culto é aquilo que edifica a igreja. O que não edifica não tem lugar. Para quê? Se não for trazer construção nenhuma. E aí, nesse espiral, ele vai falar do dom de profecia. É interessante, a gente precisa citar aqui. O que é a profecia? Porque até isso hoje tem sido distorcido. O que é o dom de profecia? Você veja bem que Paulo fala aqui sobre os dons espirituais. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros. Só que ele fala sempre do dom da profecia, não o dom de profeta, como algumas pessoas falam. Porque é principalmente falado aqui, não as pessoas como detentores desse poder de profetizar, mas como um dom que é dado pelo Espírito Santo para as pessoas na igreja. Então, o dom de profecia, a gente tem que entender, não é simplesmente revelação do futuro. No livro de Atos, por exemplo, existem profetas que falavam das coisas que iam acontecer. Atos 11, por exemplo, vai falar de Ágabo, que era profeta, que existiam 2 filhas de Filipe, se não me engano, também, que eram profetas. Mas Ágabo é importante, no capítulo 11, que Paulo estava indo para Jerusalém, quando ele foi preso, e Ágabo ele interpela Paulo, dizendo, olha, Deus está me dizendo aqui, ele vai pegar o cinto de Paulo e amarra os pés e as mãos, e diz, assim vai acontecer com o dono desses cintos, se eles
foi para Jerusalém. Então, e Paulo foi para Jerusalém e foi preso. Então ele sabia o que ia acontecer. A profecia foi certa no que ia acontecer. Então, às vezes acontece, mas você vê que não tinha nenhum resquício na profecia de Ágabo de tentar dissuadir ou tentar adivinhar detalhes para poder tentar dizer que sabia exatamente o que ia acontecer. Era simplesmente um aviso. Também, mas aí vamos voltar aqui um pouco, porque aí já são profecias já escritas lá no passado, antes de Cristo, e que procuram ser ecos delas se cumprindo agora. É um outro assunto que nós estamos falando aqui. Isso aí são profecias, tá? Isso é uma questão de interpretação da Escritura. Isso aí seria o dom da interpretação. O dom de profecia que Paulo fala aqui, ele é diferente. Por quê? Porque no caso aí do Mar Morto, lá, uma profecia que estava escrita, e os sinais são claramente aquilo que estava escrito. Ela não precisa de uma interpretação, você só precisa localizar e comparar ele com os fatos. Aqui, quando ele fala do dom de profecia, existia no Novo Testamento, como eu falei, os profetas que previam o futuro, mas não era uma previsão assim, aquele negócio igual médio, né? Sabe, aquele pai fulano e tal, que descobre isso. Não era nada disso, mas eram como que avisos. Tanto é que em Atos 11, quando Paulo recebe a profecia de Ágabo, a resposta dele é: para a vida ou para a morte, eu vou para Jerusalém. Então não era algo para dizer, então não vou para poder não sofrer nada. Não era esse sentido, mas era para mostrar que ele estava consciente daquilo que estava fazendo. Então existia isso aí, mas o foco principal da profecia não era essa. O foco principal da profecia era interpretar a vontade de Deus. Então, por exemplo, há um profeta ali do Novo Testamento, todo o Antigo Testamento principalmente, ele interpretava a vontade de Deus. Então, um profeta como Jeremias, como Isaías, ele trazia a mensagem de Deus. Ele não só trazia um chamado oráculo, que era aquilo que Deus falava para ele para repetir. Então, ele era transmissor do povo de Deus, os profetas do Antigo Testamento. Mas aquilo ali era uma interpretação também de como Israel estava fugindo daquilo que Deus já tinha revelado. Então é a parte interpretativa. Então, profecia, a gente tem que entender que no Novo Testamento, muita profecia que é citada aqui em Atos, ela é justamente a interpretação do que já está escrito e registrado como ensinamento de Deus e a aplicação dela nos nossos dias. E é o que o povo tem esquecido hoje. O povo trata a profecia só como uma adivinhação, a ponto de a gente ter hoje os ditos profetas, grandes pregadores aí, que ficam adivinhando o CPF das pessoas em acontecimentos. E aí, qual o propósito disso? Não vai ter propósito nenhum. Mas quando você vê a Escritura, e aí vem a profecia, e a palavra diz: se vocês viverem desse jeito, Deus não vai abençoar vocês. E o servo de Deus, ele entende aquilo ali. Ele chega para a pessoa e confronta a pessoa com a palavra, dizendo que o seu tipo de vida está contrário à Escritura, então você não vai ser alvo da bênção de Deus. Isso é profecia, segundo o Novo Testamento nos diz. Por quê? Porque a profecia ela servia para confirmar enquanto a palavra ela estava sendo escrita. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram e aquilo foi registrado para a constituição da Torá, do Antigo Testamento. Só que quando terminou o Antigo Testamento, o último profeta falou ali, no retorno, Malaquias, o que aconteceu? Ali de Malaquias até João Batista começar a pregar. Me lembra a história bíblica. Quantos anos foram? Foram 400 anos. Então foram 400 anos chamados de período de silêncio. Não teve um profeta naquele tempo. Por quê? Porque não tinha escritura sendo produzida naquele tempo. Então não tinha profecia. A profecia ela vinha confirmar a escritura. Se nós olharmos historicamente, no Novo Testamento haviam profetas e mestres ali enquanto estava sendo pregado, enquanto as cartas de Paulo eram escritas, enquanto Atos era produzido.
Havia profeta, até mesmo João é o último profeta do Novo Testamento, escrevendo Apocalipse, a palavra de profecia. Mas se nós olharmos para a história da igreja, após o ano 100, você não vê registro de profetas no tipo de água que aparece. Por quê? Porque a escritura já tinha sido fechada. Não se engane quando alguém aparece hoje, por exemplo, muitas vezes tem aí já esses quadros muito combativos aí, os freios e tal, da igreja católica falando, a igreja que fez a Bíblia, de vez em quando eles falam sobre isso. Só que é uma mentira que sai da boca deles. Porque o que é o Novo Testamento, ele foi condensado já no segundo século. Segundo e terceiro século, tem os testemunhos dos pais da igreja e tudo já foi definido ali. Então a igreja já sabia o que era a escritura. Ali só foi depois, os concílios só vieram confirmar aquilo que já era tradicional na igreja. Por quê? Porque os primeiros discípulos dos discípulos estavam ali. Chamaram os pais da igreja, eram discípulos dos apóstolos. Os apóstolos já tinham morrido, João morreu o último. E aí vem os discípulos dos apóstolos, aqueles que foram discípulos dos apóstolos, depois os discípulos dos apóstolos, o período que é chamado os pais da igreja. E o que a história nos mostra é que nesse período a profecia ela praticamente sumiu. E isso quer dizer que não existe a profecia, não existe mais o dom de profecia hoje? Não, mas quer dizer que ele não faz parte mais do cotidiano da igreja como ele fazia no tempo do Novo Testamento, por exemplo. Mas aí qual vai ser a profecia? Conforme o Novo Testamento explica, é transmitir a palavra de Deus. Por quê? O que é que Paulo fala aqui de quem profetiza? Ele fala que o que fala em línguas, ele não fala aos homens, mas fala só com Deus, porque só Deus entende. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então o que é que faz a profecia aqui? O dom de profecia, segundo Paulo: edificar, exortar e consolar. Então que profecia é essa? A profecia que aplica a palavra de Deus no coração do homem. Então, para entender bem, porque Paulo está fazendo um contraponto entre línguas e profecia. São vozes que são faladas na igreja, entre os irmãos. Mas uma edifica, uma transmite conhecimento, mas a outra não transmite conhecimento. Então é isso que ele está falando. Por isso ele fala, então, o que é o profeta, o dom, aquele que tem o dom da profecia? É aquele que lê a escritura e consegue entender a escritura. E é uma coisa que a gente está precisando nos nossos dias hoje. Não fazer grandes adivinhações, mas os crentes, porque ele está falando desde o começo, desde o capítulo 12 aqui, ele está falando de dons que o Espírito Santo concede a toda a igreja. Então o que é que está faltando? Nós, como crentes, tem que ter a capacidade de ler a escritura e ver o que é que nós estamos fazendo errado. Porque muitas vezes a gente tem encontrado muitos crentes hoje que perderam essa capacidade. Eles estão só acostumados a quê? Porque é que tem muita gente hoje. Ele está fazendo qualquer coisa e ele quer chegar lá e perguntar: pastor, isso é pecado ou isso não é pecado? E aí vivem só de respostas pequenas e curtas. Isso pode? Isso não pode. E aí, o que é que acontece? Os mestres, não muito preparados para isso, pastores, mestres, líderes, muitas vezes têm tomado um poder para si, porque o poder, ele embriaga. Imagina você ter o poder de chegar na vida da pessoa: você pode isso, você não pode aquilo, você pode isso, não pode isso. Embriaga e muitas vezes desvia. E aí o que é que falta? O dom da profecia é o dom de alguém dizer: olha, a palavra de Deus nos ensina a fazer desse jeito. Então profecia seria isso hoje, e é o dom que tem que estar na igreja hoje, é esse. Não, que ensinar, eu estou falando da palavra, mas a profecia vai tratar como aplicar a palavra a uma situação específica na vida da pessoa. Você ter a visão, sabe? Não sei se você já passou por isso. Às vezes você vê alguma coisa acontecer, ou alguém fazendo alguma coisa, e você pensa que não deveria fazer daquele jeito, e vem um texto bíblico na sua mente. Olha, tal texto fala disso. Isso aí é um pouco que seria o dom da profecia hoje. É conseguir pegar aquilo ali para o dia de hoje. Então, deixa eu contar uma profecia. A gente tinha uma paciente lá no hospital
eu vim embora e não ia parar para ela. Aí eu vi, de repente, eu vou na igreja cantar e eu falei para a Cida, Deus me contou, eu vou voltar lá no hospital e vou ler o livro de Jó para ela. Até a Cida falou que eu começava com meus pais. Eu falei, não, irmã, eu vou amanhã, nós vamos depois na Bíblia. Fui lá em casa, deixei algumas coisas lá, peguei na Bíblia e fui. Fui lá, cheguei lá, ela estava precisando de ser higienizada novamente. Fui lá, higienizei ela, peguei a cabeça dele lá e falei assim, ó, Deus mandou eu ler a Bíblia para você ler o de Jó. E até o capítulo 4, né? Aí eu falei assim, coloquei o livro de novo para ela e falei assim, agora vamos orar. Quero orar com você. Eu orei com ela. Aí eu perguntei para ela, você está com medo de morrer? Ela sacudiu a cabeça para mim. Eu falei assim, você já entregou sua vida para o Senhor? Ela disse assim. Você já pediu perdão? Ela falou isso. Eu falei assim, você quer ver se tem uma pessoa que você quer ver aqui para você pedir perdão? Ela disse que não. Você quer que alguém venha aqui para você perdoar que a pessoa fez alguma coisa que você falasse, eu te perdoo por isso que fez? Ela falou para mim que não. Aí eu falei assim, então, tá tudo certo? Ela falou, tá. Aí eu falei, não, então tá bom, está tudo certo. Então, se você tá tudo certo com Deus, então você não tá com medo? Ela falou que não estava com medo. Aí eu ajeitei ela lá, aí ela falou assim, eu estou bem dizer quando eu falei, não, então vai dormir. Ela já estava alucinando, sabe? Aí ela pega o dinheiro, eu falei, pra quê? O dinheiro? Você comprar um pão? Eu falei, não, você tem um pão, não, dinheiro não. Aí deixei ela lá quietinha, deu um beijo nele e vim embora. Eu disse, Senhor, eu cumpri o que o Senhor me determinou. Vim embora, orei de novo, clamei ao Senhor que livrasse ela de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento. No outro dia, quando eu acordei, eu peguei o celular, olhei no grupo do hospital. Geralmente, quando acontece com a pessoa se igual ela, as meninas vão dormir. Aí eu olhei e não tinha nem ouvido nada falando. Aí eu fui ao banheiro, voltei e falei assim, Senhor, o Senhor não aliviou o sofrimento da Rainha. Mas quem sou eu para pedir isso para o Senhor, né? Para o Senhor aliviar eu não estou sendo digna ao Senhor, não estou sendo fiel na igreja, de estar participando direto na igreja, pedir isso para o Senhor. Aí eu voltei, falei, não, vou deitar mais um pouquinho, que a escola é às 9, né? Aí eu deitei lá mais um pouquinho, 7 horas eu abri o celular novamente. A minha colega de trabalho, que estava lá no quarto, internada, aí ela falou assim, Edna, a dona Raimundo descansou às 6 horas da manhã. As suas orações foi muito importante para ela. Aí eu caí no sonho a chorar e toda que pedi perdão para Deus, que eu questionei a Deus, né? Não ter, né? Que eu falei que Deus não tinha me escutado, né? Mas de uma certa forma eu fiquei grata por eu ter obedecido, né? E eu li a Bíblia bem alto, para que todo mundo, quem estava lá no quarto escutou. Eu cantei, eu cantei com ela também, bem alto, tipo assim, quem tem que ouvir, ouviu. Eu, como diz assim, eu fiz tudo aqui, orei alto também, não orei em silêncio não, orei em voz altiva, né, de uma certa forma, que todos ouviram. E isso que mais me tocou o coração, que eu cumpri. E de uma certa forma, isso foi porque assim, foi uma profetização, alguma coisa assim, porque foi uma libertação para ela. Foi. Para mim também. Também é dom do Espírito também, mas não é profecia. Joel 2,28, ele vai falar assim, acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Então, profetizar, sonhar, visões, ele está colocando coisas
diferentes. Então, é uma chamada do Espírito Santo. Mas a profecia em si, ela é uma proclamação. Então, é um pouquinho diferente. Você vê que a gente tem essa dificuldade hoje, porque o pessoal, como é que diz, problematizou tanto a profecia, que a gente nem sabe o que é mais profecia. A gente acha que a profecia é só quando uma pessoa chega para a gente e fala: Deus está me revelando que vai acontecer isso. E não é. Então, voltando à profecia. Então, profecia é esclarecimento. Então, é quando você encontra alguém e a sua mente, ela traz a mensagem que você tem que falar. É uma mensagem que precisa ser entregue. Então, tipo o mais próximo que a gente vai ter, que é o dom da profecia, que ela chega, que é aquilo que é derramado no crente. Não é que existe crente profeta. A gente tem que fugir um pouco dessa ideia de ter a pessoa que é profeta. A profecia é um dom que o Espírito Santo dá e ela acontece pela obra do Espírito Santo naquele momento. Então, a pessoa não é detentora disso. Então, às vezes, quando você está em alguma situação e aí estão conversando, e aí você chega e fala alguma coisa, depois você se pergunta assim: eu não entendo que eu tirei isso. E você fala que você nem sabe de onde é que é, mas você sabe que é da palavra. Não, foi um sonho. Em sonho, o Espírito Santo incomodou ela para poder fazer alguma coisa, e ela fez. Então, isso é um sonho. O Joel fala sobre isso. Agora, a profecia não. A profecia é algo que transmite a palavra de Deus. E a profecia, ela não é isenta, né? Porque João, lá em 1 João 4, versículo 1, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João escreve 1 João no final do primeiro século. Lá no primeiro século já tinha falsos profetas, imagina hoje. Então ele diz: provai os espíritos. Lá no Antigo Testamento, se não me engano, é Jeremias que ele fala que o profeta ele só é de Deus se aquilo que ele profetizou acontecer. Mas no Novo Testamento a gente tem que provar. A mensagem entregue tem que ser batida na palavra. Então não existe profeta que vai mandar você fazer uma coisa que a palavra diz que você não deve fazer. Porque o que mais tem nos nossos dias é isso. Você tem que fazer isso, mas a Bíblia diz que não tem que fazer. Você tem que, o pessoal cria uma situação, mas a Bíblia diz que não deve fazer, mas eles acham que tem que fazer. Porque tem profeta aí profetizando vitória de candidato. Tem profeta profetizando que a pessoa vai receber muito dinheiro. Tem profeta profetizando loteria. Tem profeta aí profetizando que vai dar tudo certo nos traficantes lá quando eles vão assaltar o banco. Existe gente para todo quanto é tipo de coisa. A profecia é aquilo que é batido na palavra. Então, palavra, profecia. Onde é que tem profecia hoje que a gente nem percebe às vezes? Às vezes nas pregações. As meditações, elas têm profecia. A pregação, ela é uma proclamação da palavra de Deus, é um dom diferente. O estudo bíblico é um ensino, é um dom diferente. Mas, às vezes, no meio do ensino e no meio da pregação, existe a profecia, que é a proclamação da palavra segundo aquilo que tem que acontecer. Como alguns crentes já estão viciados na palavra pronta, aquela história. Pastores falam assim: pastor, eu devo fazer isso ou não? A pessoa vai porque é mais fácil para a pessoa, pela preguiça ou não sei. Mas no caso, o pastor está pregando, aí vem uma palavra que aí eu falo que é a estacada no coração da gente, que tem que você está falando vai para chegar em casa, né? São respostas que a gente precisa através da pregação. Enquanto o pastor prega, a pessoa sabe que a pregação está falando ao coração, mas acusa o pastor, dizendo que o pastor, o pastor acabou comigo, então o pastor está sabendo de qualquer coisa, então isso ou aquilo. Não, isso é justamente quando a gente não entende que a palavra de Deus ela tem poder. O Espírito Santo ele age. Quantas vezes eu já passei situações no culto e assim, que aqui ainda estou com o pessoal que eu mando a liturgia pronta para quem vai dirigir. Mas eu trabalhei a vida toda assim, eu encomendava o irmão que dirigia a liturgia e ele montava a liturgia sozinho. Eu não dizia nada para ele escolhia os textos. E muitas vezes eu pregando, eu preparava o sermão antes, ele não sabia o que eu ia pregar, ele fazia a liturgia e quando eu chegava lá, o que ele usava na liturgia dava certinho com a pregação. O que é isso? Combinou? Não. O Espírito Santo usa. Então isso acontece. E a gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo. Porque
quando o Espírito confronta a gente, por isso que ele diz aqui, por todos ele é exortado e consolado, no versículo 3. Então, o Espírito Santo exorta a gente. Se a gente aprender a ouvir o Espírito Santo, a gente fica guardando menos mágoa, porque às vezes a gente está errado, mas a gente não quer receber repreensão. Aí não adianta, pode ser o Espírito, pode deixar um anjo vindo do céu e dizer, e a pessoa vai dizer, não, mas não aceito. Não adianta nada disso, a gente precisa aprender a ser mais. Agora, voltando aqui, agora que a gente entendeu melhor um pouco a profecia, não 100%, isso aí talvez a gente vá alongar mais. Então, profecia, preferível, línguas, suportável. É isso que o Paulo está trazendo aqui. Por quê? Por que é preferível? O versículo 5, ele fecha isso aí. Eu queria que vocês falassem outras línguas. O Paulo era um poliglota. Muito mais, porém, que profetizasse, pois que profetiza é superior que fala em outras línguas. Foi o que ele coloca. Mas por que é superior? Porque ele exorta a igreja. Ao final, é superior que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Olha como é que ele coloca. De línguas é bom, agora para ele ser 100% tem que ter interpretação. Se não tem interpretação, quem fala em profecia é superior. Por quê? Porque ele está sendo entendido e está exortando a igreja. Então, o que é superior dos dons? São aqueles dons que abençoam a comunidade, que abençoam a igreja, que instrui a igreja. Então, esse é o paralelo que Paulo está colocando. Por quê? Porque em Corinto o dom de profecia, o dom de línguas, era muito visto, todo mundo estava lá, era muito show, mas não tinha amor, não edificava e não ajudava os outros. E aí ele está batendo justamente no dom de línguas por causa disso, por causa do mau uso dele na igreja de Corinto. Então ele vai colocar a profecia nisso. Aí ele vem fazendo a comparação, do versículo 6 aí, até o versículo 9, e vai dizer, agora pois, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. E assim, então, o versículo 6 ele fala, se eu chegar aí falando outra língua, o que é que vai acontecer? Vocês não vão entender nada. Qual é a edificação que vai ter nisso? Nenhuma. E aí ele pega a comparação, vai comparar primeiro com os instrumentos, né? Uma flauta, cítara, quando emitem sons, se não forem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca? Você já viu alguém aprendendo a tocar flauta doce? Vocês conhecem a flauta doce, né? É porque de vez em quando você pega, né? Quando tem em casa, uma criança começa, aí fica só não sai nada. A flauta doce é esse instrumento, eu falo assim, instrumento que mais parece desafinado que existe. Você tem que ser bom ao poder tocar ele, tem que treinar. Então, só que se você for tocar e não fizer o negócio direitinho, se não soprar direitinho, e aqui ele não está falando flauta doce, porque flauta doce, ele já é adaptado, você só coloca a boca e sopra. Vocês já viram aquela outra flauta que é transversal, que o pessoal toca assim? Aquilo ali, se você não fizer o bico direitinho para soprar dentro do buraquinho, não sai nada. Você vai fazer assim, só faz. Só. Então não dá nada. É disso que Paulo está falando. Se você for fazer, se não for bem preparado, você não entende. Ele me faz lembrar assim, tomara que o pessoal não veja, mas quando a gente estava lá na Bahia, o pessoal na cidade montou uma fanfarra, um projeto da prefeitura. E o lugar que a gente morava ficava próximo onde eles ensaiavam. E eu particularmente ficava agoniado. Porque pegaram uma fanfarra numa cidade que não tem uma cultura musical assim. Tem muito cantor, tem muita gente que quer ser cantor e tal, tem gente que gravava e tudo. Mas eles pegaram o pessoal assim, que o pessoal aprende a tocar umas 4 notas no violão, já queria ser artista. Pegaram um monte de gente e entregar instrumento de sopro, tumba, saxofone. Esses instrumentos são instrumentos difíceis de tocar. E eles já jogaram eles para tocar, para apresentar. E aí eles começavam a ensaiar. E assim, essa fanfarra não vai tocar, ele vale no instrumento de sopro, ele quer que eles vão fazer uma melodia de alguma música, uma introdução de alguma música. Só que eles tocavam 70% do tempo, você não sabia o que é que eles estavam tocando. Cada um ia para um lado diferente. Eu ficava aqui, ouvindo aqui, se você entende um pouquinho a música, sabe o que é afinar, desafinar, a gente sofre. Porque quando o pessoal desafina, aquele negócio bate lá no fundo, assim, chega a dói. E aí, quando eu leio isso aqui, eu lembro daquilo. Se não há distinção, se não sabe fazer direito, ninguém entende nada.
Aí o versículo 8 fala: também a trombeta, se der som certo, se preparará. Porque quem se preparará para a batalha? Né? No meu tempo de escola tinha fanfarra, só tinha o único instrumento de som que tinha era a corneta. Sabe aquela corneta que eles dão aquele toque? Então tem os toques. A corneta que comanda a banda, que comanda a fanfarra toda. Então eu lembro que a gente entrava, era um sonho. Quando eu cheguei no segundo grau, que é onde tinha as fanfarras, pararam de desfilar o 7 de setembro, fiquei indignado. Mas era assim, você começava, você entrava, você entrava ali, você entrava ali tocando um surdo, tocando, depois você podia tocar uma caixa, né? Aí quando você, no terceiro ano, geralmente quando você estava do segundo para o terceiro ano, aí você ia para o tarol, que é um instrumento mais replicado, mais refinado, mas o auge é quando você chegava na corneta. Corneteiro era o top, assim, tipo assim, você passou por tudo, você chegou na chefia, ela virou corneteiro da banda da escola. Mas para tocar corneta não era nenhum. Por quê? Porque era tudo bico. Você sopra, só dá um som, mas aí tinha que fazer os toques certos. E era o toque para a batalha, o corneteiro do exército, ele dá o toque, quando ele toca, os soldados sabem, organizar o batalhão, marchar, recolher, está tudo toque, toque de despertar, toque de recolher, está tudo no toque da corneira e não tem uma nota nenhuma, é tudo feito no bico, aqui na boca. Né? Se a corneta não der o toque distinto, quem é que vai se preparar para a batalha? Paulo está comparando a profecia, o dom de línguas a isso. Se eu pegar um instrumento e não souber tocar ele, quem vai saber o que eu estou tocando? Mas se as notas são direitinho, quem já viu lá no domingo, né, que tinha lá no Silvio Santos, qual é a música? Aí tocava as notas, de vez em quando não dava para entender nada, que era complicado, mas aí quando ficava mais comprido, aí daqui a pouco tinha umas músicas, é música tal. Quando a coisa é bem distinta, você consegue entender. Então, o falar compreensivo tem essa distinção. Então, se a gente não falar a palavra compreensivo, versículo 9 diz: como se entenderá o que vocês dizem? Porque estareis como se falasseis ao ar. Então, o nosso dom, ele atua na igreja para compreensão. Mais à frente a gente vai voltar nisso, o culto da igreja para compreensão. Por que a gente cultua? Como a gente cultua? Por causa disso tudo. Os dons são para a compreensão. E por último, do versículo 10 ao versículo 12, ele vai fazer uma segunda comparação. Ele diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que me fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Quando ele fala que muitos tipos de vozes, ele vai lá nos comentaristas, nas línguas originais, está falando aqui não só de línguas humanas, mas também das vozes dos animais. Os animais, eles têm a comunicação deles. Já viu o cachorro? O cachorro late lá longe, aí o cachorro ouve daqui. A minha cachorra fazia isso. Ela respondeu o Ivan. O cachorro late, alô. Enquanto o cachorro de lá estava latindo, ela estava respondendo. E quando você conhece, é interessante, você passa muito tempo no animal, você conhece. Eu conhecia, eu sabia o latido, sabia que tinha, eu conseguia identificar o cachorro. Os latidos diferentes, tinha uns 3, 4 latidos diferentes. Se era latido que ela estava atrás de algum bicho dentro do quintal, era de um jeito de latido. Se era alguém que estava rondando por fora da casa, ela estava latindo para fora do muro, era outro latido. Mas se alguém entrava dentro, ela estava avançando alguém, era outro latido. Então, com o tempo de convivência, aprende. Os animais têm seus tipos. Os profissionais eles vão falar: não, tem um canto que é acasalamento, tem um canto que é para atrair a fêmea, tem um canto que é para espantar os inimigos. Os pássaros fazem isso. Uma vez mandaram uma tirinha, sabe? Eu gosto muito de tirinha, então aparece também esse vídeo para mim. E aí estava assim, um passarinho na gaiola cantando, né? E cantando, e a pessoa lá, nossa, que linda a melodia e tal. Daí fizeram o que eles colocaram, como é que chama? Legendaram o passarinho. O que o passarinho estaria falando, né? Aí colocaram a legenda do passarinho: me solta daqui, seu miserável, eu quero ir embora, eu quero sair. Que me fez lembrar o Luiz Gonzaga, né? Que falava do raço preto, que o pessoal furava os olhos para poder cantar, que era crueldade. Então Paulo fala: há muitos tipos de vozes, mas
cada uma tem um significado, e sem significado ela não serve de nada. Assim nós precisamos entender que é preciso ter significação, senão eu sou estrangeiro. As línguas foram meditadas, apareceram em Atos 2, que é onde cita o dom de línguas, que é o dom de línguas exato, original. Ele apareceu para quê? Para que os apóstolos pregando, aquelas pessoas que eram estrangeiros ali, ouvissem o evangelho na sua própria língua. E quanto distante nós estamos disso hoje? Porque era assim, a pessoa falava e todo mundo entende. Hoje o povo fala e ninguém entende. Por isso que Paulo recomenda, ele não vai proibir o dom de línguas, mas ele sempre cita interpretação. Porque sem interpretação a profecia é superior. Agora a grande questão aqui, o que Paulo está enfatizando é quando a gente busca os dons. Qual dom a gente busca? A gente precisa buscar aquilo que edifica a igreja. Por isso eu termino o versículo 2 para nós. Procurai progredir para a edificação da igreja. Os dons eles vêm para a edificação da igreja. Nós temos que procurar os nossos dons. Não existe dons. Eu já peguei muitas vezes sobre dons e sempre aparecia uma daqui, irmãzinha uma vez falando, não, o meu dom é assistir o culto. Assistir o culto não é dom. Às vezes o pessoal confunde as coisas, Assistir o culto, Deus não chamou a gente para assistir o culto, Ele chamou a gente para prestar culto. E quando a gente vem para o culto, a gente não está fazendo nada para Deus, não. Se a gente não vem, quem perde é a gente. Agora, no culto, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou contribuindo? Quando nós cantamos, louvamos o coração, aquilo ali nós estamos contribuindo. Quando nós demonstramos reverência diante da palavra de Deus, nós estamos contribuindo para aqueles que estão chegando para entender o que é. Quando nós lemos a palavra de Deus, eu já falei que algumas vezes a gente precisa aprender. Às vezes, vamos ler alternado. E aí começa a ler, o irmão começa a ler lá na frente, outro começa a ler lá atrás. Você não lê em conjunto a igreja na mesma velocidade que você lê sozinho. Quando a igreja toda, quando chega um descrente na igreja e fala, vamos ler, e aí quando a igreja todinha começa a ler, todo mundo com a mesma voz, bem pausadamente, aquele uníssono bonito assim, aquilo, ele toca o coração, a pessoa diz, nossa, esse povo sabe mesmo, é a Bíblia. Você quer ver uma coisa linda? Era o seminário, quando tinha culto no seminário. O culto do seminário é um negócio porque é uma coisa que você não ouve na igreja. Porque no seminário a maioria são homens. Às vezes tem uma mulher lá, mas é 2 ou 3, a maioria é tudo homem. Então quando você chega no seminário, as leituras, em uníssono, quando vai ler assim, todos juntos, na sua voz, aí você é um negócio assim, parece um trovão assim. Todo mundo lendo juntinho, e quando vai cantar também, as vozes é todo mundo assim, parece todo mundo um bando barítono assim. Ou aquela vozeirona grossa assim, cantando hino. A unidade daquilo é o que impacta a gente. Então quando eu faço isso também, aquilo ali eu estou contribuindo para o mundo. Dos meus dons eu estou contribuindo para o mundo. Eu preciso saber qual dom eu posso contribuir melhor para o mundo. Às vezes tem gente que contribui para o culto com o quê? Com o dom da hospitalidade. Chegou o visitante, senta aqui e tal, você quer alguma coisa. Aquilo ali é um dom que está contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. Assim Paulo diz, procurai progredir para a edificação. Então, qual a nossa caminhada dos dons? A gente precisa procurar progredir, não há um dom específico. Porque não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele diz, que profetizeis. Não é que todo mundo tem que profetizar, ele fala. Está dizendo que é preferível, porque edifica mais. Então, nos dons eu tenho que procurar progredir naquilo que edifica a igreja. Se eu receber um outro dom, eu vou fazer aquilo ali, mas eu não devo ficar esperando e almejando aquilo que eu acho que vai ficar mais bonito para mim, mas aquilo que eu posso contribuir mais para a igreja. Essa é a aplicação que Paulo